Boa tarde a todos e a todas que estão nos assistindo nessa tarde. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas na nossa live. Para mim é uma satisfação estar participando desse momento com vocês e dividindo essa sala virtual, né, com os meus colegas. Eu vou iniciar me apresentando. Meu nome é Virgínia, eu sou assistente social, sou trabalhadora do SUAS, faço parte da equipe técnica da Vigilância Socioassistencial da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Humano do Estado da Paraíba. Eu, inicialmente, gostaria de saudar os trabalhadores e trabalhadoras do SUAS e também as equipes de vigilância estadual e municipal, né, que devem estar aqui nos prestigiando nessa tarde. Uma saudação especial para os colegas do grupo técnico da Vigilância Socioassistencial do Consórcio Nordeste, que também deve estar presente aqui nessa nossa live, e tem a função especial de estar nos apoiando nessa atividade de hoje. Bom, essa atividade, ela foi construída, ela foi pensada e organizada de forma coletiva, né, e envolveu todas as pessoas que fazem parte desse grupo técnico da Vigilância Socioassistencial do Consórcio Nordeste. Este é um grupo que é ligado ao Comitê Técnico da Assistência Social do Consórcio Nordeste, que surgiu nessa pandemia. E o principal motivador para a importância do surgimento desse grupo foi quando aconteceu uma redução nas concessões dos beneficiários do Bolsa Família, a partir dos dados do Ministério da Cidadania, que foi disponibilizado pelo Ministério. A gente observou na época que os estados da região Nordeste receberam apenas 3% dessas novas concessões, enquanto outras regiões mais ricas do país, como o Sul e Sudeste, receberam 75% dessas concessões, né? Então, se a gente observar, é uma distorção muito significativa. Então, os governadores dos estados do Nordeste, eles se organizaram e impetraram uma ação conjunta, pedindo explicações sobre essas distorções, né, nas concessões desses novos benefícios, né? Então, após esse movimento, os recursos, após esse movimento dos governadores, esse movimento coletivo dos governadores do Nordeste, esses recursos, né, das concessões foram restabelecidos. E como a área da vigilância tem o papel de produzir, organizar e sistematizar essas informações sobre a realidade socioterritorial, que dê ferramenta, que dê subsídio para o planejamento da gestão, ela foi convidada a fazer parte desse comitê técnico. Então, esse grupo técnico já realizou até o momento 17 reuniões, 17 encontros, né? E desses encontros são elaborados alguns produtos, né? Então, até o momento, a gente já elaborou, a gente já construiu de forma coletiva 3 boletins que já foram publicados e publicizados e divulgados, e o último boletim, a nossa 4ª edição do nosso boletim, ele vai estar trazendo o resultado da pesquisa que foi realizada com os trabalhadores do SUAS na região Nordeste, né? Então, esses materiais que a gente está produzindo são materiais importantes, porque ele tem fonte de informações, ele traz dados sobre como é que está posta a realidade da política de assistência aqui na região Nordeste. Né? Uma outra iniciativa também importante que surgiu durante os nossos encontros foi justamente a abertura desse canal, né, aqui no YouTube, para que a gente pudesse promover esses diálogos, para que a gente pudesse aprofundar as nossas discussões sobre a área da vigilância. Então, como a área da vigilância ela deve zelar pela qualidade das informações, como primeira atividade, a gente resolveu discutir sobre o censo SUAS, né? Primeiro porque ele está acontecendo agora, nesse momento, já houve a abertura do censo,
E a gente julga que é importante que se fale dessa ferramenta. Então, nessa tarde de hoje, nós vamos dialogar sobre esse importante instrumento de gestão que acontece anualmente desde 2007, né, e que ao longo dos anos ele foi se aprimorando e ampliando sua abrangência, né? Então, sem mais delongas, eu desejo que a gente tenha uma tarde produtiva de bastante aprendizado. Tenho certeza que essa tarde ela será muito produtiva para todos e todas que estão participando dessa live. Eu vou passar a fala para o meu colega Rodolfo, que irá dar as boas-vindas, que vai se apresentar, vai apresentar as nossas colegas que vão contribuir com esse diálogo nessa tarde de hoje sobre o Censo SUAS, e ele também vai explicar sobre a metodologia que a gente vai utilizar nessa atividade, tá? Obrigada, com você, Rodolfo. Boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é Rodolfo. Eu sou da Vigilância do Estado de Alagoas, faço parte da Vigilância aqui do Estado de Alagoas, faço parte também do grupo de trabalho que a Virginia já colocou, da Vigilância Socioassistencial do Consórcio Nordeste. Então, a gente vai falar um pouco para vocês sobre o Censo SUAS, né, que já abriu, que já está aberto o preenchimento do Censo SUAS para esse ano de 2020. Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Deixa só liberarem aqui para a gente o material para começar a apresentação. Então, vamos lá. O Consórcio Nordeste ele é feito pelos os 9 estados do Nordeste, né? Ele é um grupo que foi criado pelos governadores, e aí várias secretarias fazem parte desse consórcio, e entre elas a assistência social. Então, dentro desse grupo da assistência social, foi criado um grupo de trabalho da vigilância, e dentro desse grupo de trabalho da vigilância, a gente conta com técnicos da própria vigilância, né? Claro que é o caminho para esse grupo, e tem também pessoas de outras áreas, né? A gente tem pessoas da atenção especial, da básica, a gente tem gente do Bolsa Família, que faz parte desse grupo, algumas pessoas do Criança Feliz, que são, como a gente lida com dados de todas essas áreas, nada mais correto do que eles participarem também do grupo da vigilância, para poder dar um pouquinho mais de base para a gente na discussão dos assuntos. Então, eu vou apresentar para vocês as pessoas que fazem parte, certo? Por estado. Essas pessoas que aqui estão citadas, elas não são necessariamente da vigilância, como eu disse, então a gente tem de várias áreas, mas são todas as pessoas que fazem parte do grupo de trabalho, tá? No Maranhão, a gente tem a Ascensão, o Hugo e a Gabriela, que fazem parte desse grupo. No Piauí, a gente conta com a presença da Rosângela e Karina. No Ceará, nós temos Célia, Augusto, Delza, Aileen e Cândida. No Rio Grande do Norte, Edivânia e Tabita. Na Paraíba, Maria de Lourdes, Virgínia e Ediclê. No Pernambuco, tem a Shirley, que está fazendo parte dessa apresentação também, o Sidney, a Cláudia. Em Alagoas, sou eu, Rodolfo, e a Fernanda. Em Sergipe, a gente tem a Elaine. Na Bahia, Laura e Jaimilton. A gente conta também com a participação de 2 pessoas do Paraná, que elas prestam um apoio para a gente, né, que é a doutora Maria Luísa e a doutora Jucimere, que são professoras também, e elas prestam um apoio para a gente na questão da discussão da vigilância em si. Então, elas dão um certo suporte para a gente no debate, né, elas agregam bastante aí na questão do debate. Durante a apresentação, pode ser que surjam dúvidas, né, da parte de vocês, e em relação a essas dúvidas, algumas já foram colocadas para a gente num formulário que a gente enviou inicialmente, então a gente já pegou algumas dúvidas mais pontuais, assim, aquelas que a gente vai conseguir explicar melhor aqui nesse debate, nessa apresentação, já colocou dentro da apresentação essas dúvidas, então no decorrer da live vocês vão perceber que alguma dúvida que você possa ter enviado nesse formulário já está sendo respondida. Caso surja alguma outra dúvida, o pessoal do grupo de trabalho vai estar no chat prestando atenção. Se a gente conseguir, a gente já vai responder direto no chat. Caso a gente não consiga dar atenção à dúvida que você colocou, e como é uma live, a gente não tem a possibilidade de debate, de abrir para vocês falarem por vídeo e ter esse contato mais próximo, então vai ter que ser por comentário. Então, caso a gente não consiga responder nos comentários ou na apresentação mesmo, eu indico para vocês procurarem
a vigilância municipal de vocês. Se não for possível, se vocês não conseguirem contato, ou caso não tenha vigilância no município, entre em contato com a vigilância do seu estado, tá certo? Para tirar essa dúvida. E, dependendo de como for, a vigilância do estado vai entrar em contato com o Ministério da Cidadania para tirar essa dúvida, se não tiver resposta. Ou então você tem um canal também direto do Ministério da Cidadania para tirar essas dúvidas que podem vir a surgir durante a live, ou até mesmo na hora de um preenchimento de um relatório, um dos questionários do censo, né? Então, fique bem atento nessa questão, procure sempre alguém para tirar a dúvida, não deixe para a última hora para fazer isso, tá? Para evitar que a gente não tenha algum questionário respondido de forma incorreta. A gente escolheu esse tema, né, do Censo SUAS 2020, porque é algo que a gente precisa debater agora, porque já abriu o calendário, então está no momento de se discutir sobre isso. Então, nada melhor do que abrir a nossa sessão de lives com este assunto, né? Então, foi por este motivo que a gente está iniciando com ele. Independente desse debate que a gente vai fazer aqui, toda a informação que a gente vai passar, a gente está tomando como base os manuais e as ferramentas que são disponibilizadas. O que a gente disser aqui é para complementar, ele não substitui as informações que são passadas pela Vigilância Federal. Então, a gente não pode entender que tudo que a gente está dizendo aqui vai desconsiderar o que eles falam lá, caso tenha algum conflito. Então, a gente sempre vai tentar se basear no manual, nas regras que são discutidas pela Vigilância Federal, tá certo? Durante a live, a gente vai passar para vocês nos comentários algumas vezes um link, que é um link para uma avaliação. Então, a gente vai pedir para vocês depois avaliarem a nossa live, para a gente saber como a gente se saiu, se a gente precisa melhorar um pouquinho. Então, se vocês puderem participar, a gente vai ser muito grato, né? Porque vai ajudar a gente a construir esse canal. A gente pretende fazer outros assuntos aqui. Então, para que a gente possa construir assuntos da melhor maneira possível, nessa avaliação a gente deu também algumas opções para vocês escolherem alguns assuntos para a gente debater nas próximas lives, tá? Então, responda, participe. Vai estar sempre passando nos comentários o link da avaliação. Então, já deixa ele aberto aí, caso já comece a aparecer, para que no final da live você possa avaliar a nossa apresentação e também dar esse feedback para a gente, né? De como a gente pode melhorar e apresentar da melhor maneira possível para vocês. Eu vou dar início, então, à apresentação, né? Vamos iniciar a apresentação com a Ascensão. Vou passar a palavra para ela, que ela já vai entrar no assunto do censo, e aí a partir dela, a gente já vai começar a enxergar um pouco melhor a questão dos formulários e entender como foi criado essa questão do censo e a construção de todo ele. Boa tarde, Ascensão. Fica à vontade. Obrigada, Rodolfo. Boa tarde a todos que estão aqui nos prestigiando nessa nossa primeira live, né? A gente está muito feliz com a participação de todos vocês. Meu nome é Ascensão Rocha, eu sou servidora de carreira da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Estado do Maranhão, faço parte do grupo técnico da Vigilância Socioassistencial da Secretaria Adjunta de Assistência Social. E aí, como o Rodolfo também explicou, né? Por que o censo? A gente já tem um censo há um bom tempo, né? Aí, muitos de nós já temos essa experiência, mas a cada ano a gente precisa discutir um pouco mais e entender um pouco mais qual é realmente o verdadeiro sentido desse censo SUAS, né? Então, o censo, ele é um processo anual e ele é realizado sempre no segundo semestre pelo órgão gestor federal da Política de Assistência Social, que hoje é o Ministério da Cidadania. Então, a coleta dos dados é realizada por meio de um formulário eletrônico, e esse formulário eletrônico ele é preenchido pelas secretarias estaduais e municipais, pelos conselhos municipais e estaduais de assistência social e pelos fundos municipais e estaduais de assistência de todo o país. Então, dessa forma, a gente consegue contemplar secretarias, conselhos e fundos. Então, a gente tem... Pode passar, Gabi? A gente tem uma linha... Vamos lá?
Então, aí vocês me perguntariam, e quais seriam, então, os objetivos? O que o censo pretende? O que para que ele existe? Na realidade, o censo, quando ele foi pensado, né, a gente vai ter uma linha do tempo que vocês vão ver que ele começa lá em 2007. Então, qual era a ideia? Era aperfeiçoar essa gestão do Sistema Único da Assistência Social e ver como é que estava a qualidade dos serviços que eram prestados à população. Então, sempre houve essa necessidade e a importância da gente saber de que forma esses serviços e a qualidade desses serviços estavam chegando até a população usuária dessa política pública. Então, o censo, ele produz dados oficiais e confiáveis que serviram, e durante esse período todinho, ele tem sido um balizador, tanto para o fortalecimento da política de assistência social, para a implementação do Sistema Único da Assistência Social, e daí, por conta dessas informações, daí a necessidade dessa informação ser sempre a correta, a mais correta possível, porque ele é um dado oficial. Então, ele vai identificar o quê? Ele identifica avanços, ele identifica limitações e desafios, né, para que a gente possa institucionalizar o SUAS. Então, é uma forma para que os técnicos e gestores eles façam essa avaliação. Por isso que a gente sempre diz que o censo, ele não é feito por uma única pessoa, ele não é feito em gabinetes de assessoria de municípios. O censo é uma discussão feita com as equipes técnicas locais. Para isso, a gente sempre orienta, peguem o formulário, tragam para a versão aqui, vamos discutir, as equipes discutindo, para que essa resposta seja a mais confiável possível. Pode passar? Então, aí a gente trouxe essa linha do tempo para vocês. Então, em 2007, quando ele começa, hoje eu tive até a oportunidade, né, de ouvir a Cíntia do MDS falando. Quando a gente pensou, era só um questionário. Então, era só uma fichazinha que a gente chamou a ficha de monitoramento CRAS. Então, quando começou, quando o Ministério imaginou esse primeiro momento, lá em 2007, como acontece, isso é bem natural com qualquer coisa que a gente vai implementar, a gente nem imagina o tanto quanto isso vai aumentar, a dimensão desse trabalho e o que ele pode se tornar, como hoje está o Censo SUAS, né? Então, em 2007, é lançada essa primeira edição que foi chamada de Ficha de Monitoramento CRAS. Em 2008, ele é renomeado como Censo CRAS 2008. Né? Então, ele deixa de ser essa ficha de monitoramento e ele passa a ser o Censo CRAS. Em 2009, foi pensado, não, nós temos os Centros de Referência Especializados de Assistência Social, que são os CREAS, e eles também precisam responder. Então, em 2009, ele passa por esse processo que entrou o CREAS e o CRAS, e aí ele passou a ser denominado Censo SUAS. Em 2010, ele é regulamentado por esse decreto, porque todo censo, tudo tem uma regulamentação, uma lei que regulamenta. Então, a lei que regulamenta o Censo SUAS é a 7.334, de 19 de outubro de 2010. Então, em 2010, entra também a primeira vez que há a coleta da informação do órgão gestor estadual e municipal e também dos conselhos municipais, estaduais e a rede privada. Em 2011, aí a gente vai só acrescentando formulários, né? Em 2011, houve o acréscimo do Centro POP no Censo SUAS. Em 2008, foi incluída a rede de acolhimento e a rede privada que estava sendo coletada, ela deixa de ser coletada. Por quê? Porque na maioria dessa rede privada que era coletada, ela abrangia a rede de acolhimento. Então, ela deixa de ser coletada. Em 2014, entram os centros de convivência. Até hoje, muita gente tem dúvida, muitos municípios ainda têm dúvida se o que ele tem no município é um centro de convivência ou não. Né? Então, ele precisa entender que, para ser um centro de convivência, ele tem que ter uma equipe específica, que não a do CRAS,
uma equipe específica, e esse serviço ser ofertado em um outro espaço, mas desde que a condição fundamental é de que tenha uma equipe própria, para que ele seja considerado realmente um centro de convivência. Em 2015, entra os serviços de proteção social especial. Em 2016, entra o questionário do Centro-Dia e Semilares. Em 2017, entra a família acolhedora. Em 2018, entram os fundos de assistência, né, o estadual e municipal. E agora, em 2020, a novidade são os postos de cadastro único. Pode passar? Aí, a gente faz, assim, mostra para vocês como ele foi aumentando ao longo desses períodos, né? Então, a gente tem aí essa linha do tempo detalhada para vocês depois olharem com calma como é de 2007 até 2020, né? Então, a gente sempre colocando em cada ano o que foi acrescentado. E aí, como eu estava colocando vocês, a rede privada ela foi coletada em 2010 e 2011, e com o acolhimento que entra em 2012, ela deixa de ser coletada. Por isso que vai estar ali em branco. Pode passar? No Censo SUAS 2020, nós temos 14 questionários, né? Então, nós temos o questionário hoje do CRAS, CREAS, gestão estadual, que vai a gestão estadual municipal, a estadual e a municipal. Nós temos o do Conselho Estadual Municipal, Centro POP, acolhimento, centro de convivência, centro dias e semilares, família acolhedora, fundo de assistência social estadual e municipal e os postos de cadastro único. Pode seguir? Os questionários, né? Cada um vai ver. Os questionários do censo, ele é organizado por blocos, né? Então, todo bloco qual é a função desses blocos? É justamente conhecer as características daquele equipamento, né? Ou daquele serviço. Então, dentro dos blocos, a gente vai ter gestão, controle social, a estrutura física, os serviços que são ofertados, os públicos que são atendidos, os recursos humanos que existem e outras informações específicas, né? E aí, todo ano, antes do censo abrir, o Ministério ele sempre encaminha para as equipes dos estados que a gente dê sugestões, porque a cada ano, quando a gente vai avaliar um questionário, a gente sente falta de uma pergunta, ou a gente acha que essa pergunta poderia ser melhor formulada para melhor entendimento de quem está respondendo. Então, todo ano existem perguntas e quesitos, algumas questões são substituídas, outras não, outras vocês observam que permanecem as mesmas. Daí aquela importância, como a gente sempre fala, da necessidade dessa leitura pela equipe. Esse ano, vocês já viram que a gente tem perguntas específicas relacionadas à Covid-19, né? Então, são todas as questões que vão sendo necessária essa coleta de dados para essa informação. Então, a maior importância que a gente vê dentro desse período todo, que a gente gostaria muito de alertar os municípios, é que algumas perguntas, pelo fato de que vocês já estão muito habituados a responder, vocês acabam colocando sempre a mesma resposta. Muitas vezes não viram os manuais. E aí a gente volta a falar da importância do manual. Eu acho que isso vai ser uma fala constante de todos nós aqui. As dúvidas, elas têm que ser observadas, vocês têm que buscar essa situação no manual. Alguns ainda faltam ser disponibilizados, mas a maioria já está disponível. Então, a gente precisa ler o manual antes de responder. Às vezes, a gente acha que só o fato de estar com o questionário na mão, a gente está apto para responder o censo. Não. O censo ele tem que ser... Primeiro a gente lê o manual, depois a gente vai para o questionário. Então, reforçar aqui a importância da leitura desse manual para que vocês possam responder com mais certeza e mais acertabilidade as questões do censo. Agora eu vou passar a palavra, né, a bola, como a gente diz, para a nossa companheira Shirley. É com você, Shirley.
Só um momento, Shirley, seu microfone está desligado. Você precisa ligar o microfone, habilitar o áudio. Gente, boa tarde. Eu estava falando aqui, eu acho que eu estava sem som. Eu vou repetir rapidinho, tá? Eu sou Shirley, sou de Pernambuco, da Vigilância Socioassistencial, e para iniciar a minha fala, eu queria trazer um artigo que saiu no início da pandemia no Estadão, por uns professores, né, da USP, da FGV, e que o título do artigo dizia assim: sua intuição não é suficiente, porque precisamos utilizar pesquisas e avaliação para qualificar as políticas e serviços públicos. E aí, quando tem esse título, né, o que é importante a gente se perguntar quando a gente está no processo, né, de nossos processos de trabalho, né? Uma é, como é que o nosso gestor, ele toma decisões? Em que informações, né, ele deve se basear para tomar as decisões, né, no âmbito da política de assistência? E, por fim, qual é o nosso papel, né, sobretudo quem trabalha na área de vigilância, na profissionalização da gestão pública, conjugado a valores, né, de ciência e evidências, né, que é o que a gente defende, em contraponto a qualquer tipo de pensamentos, né, ligados a achismo ou fake news, porque tudo que a gente faz, gente, é da sociedade. Então, assim, a gente não pode limitar, né, a qualidade de um serviço o que nossas lentes, nossos olhos são capazes de enxergar, ou então limitar isso à nossa capacidade técnica, né? A gente precisa qualificar isso para além, né, do que os nossos olhos, que nossas culturas e do que a gente acha capaz de enxergar, né? E eu estou falando isso porque isso tem tudo a ver com Censo SUAS. E no título desse artigo, que se vocês colocarem ele no Google, ele aparece, ele traz uma frase que, para mim, ela é muito simbólica, importante. Ele diz assim: não há mais tempo a perder. Não se pode mais tolerar atividade com base em achismo. E aí, a gente precisa, né, tá sempre com esse termômetro para poder qualificar nossas decisões, o uso racional, né, do recurso público e das políticas. E aí, dentro dessa perspectiva, né, eu trago esse segundo ponto, que é o de monitoramento e avaliação. Eu não vou adentrar muito nesse detalhe, mas a Nobel SUAS, ele traz, né, esses dois itens que são organicamente articulados, né, para dentro do capítulo da vigilância, e que, resumidamente, né, monitoramento e avaliação, eles são nada mais, nada menos do que respostas das demandas da sociedade de aprimoração das políticas públicas, né? Então, por isso que é importante a gente sempre estar nesse movimento de avaliar o que deu certo e também o que não deu certo, que é tão importante do que o que deu certo, né? Até porque a gente percebe que existem muitos problemas no processo de implementação, né? Uma coisa é a gente ter um projeto, outra coisa é a gente, de fato, conseguir realizar esse projeto. E o monitoramento e avaliação, ele nos possibilita a ajustar as questões que são fundamentais ali naquele percurso. E o Censo SUAS também tem tudo a ver com isso. E aí eu entro rapidamente também nesse terceiro ponto, que é o ponto do planejamento. E se vocês me permitem, eu queria, para falar desse ponto, eu queria referenciar um paraibano que estudou, né, quando adolescente aqui no ginásio pernambucano. Ele é um pensador nordestino e que ele é muito vinculado, né, à discussão do Estado. Ele foi um pensador ligado à reflexão do Estado, bem como esse ano ele foi muito citado porque ele foi comemorado o seu centenário, né, 100 anos de Celso Furtado. E Celso Furtado, ele foi muitas coisas, mas dentre elas, ministro do Planejamento, e quando ele chegou lá, ele dizia o seguinte: a intervenção do Estado, ele tem que ser planejada. E isso é uma proposta racional e técnica, né, claro, mas também é uma proposta política. Por quê? Porque planejamento e planos são projetos de sociedade, né? E é nossa obrigação dizer à sociedade onde é que a gente chegou, com esses dados, com esses diagnósticos, e o que nos fez
planejar esses projetos e monitorar, né, essas intervenções que a gente quer para essa sociedade. E aí ele acrescenta, dizendo também que tudo isso tem que ser feito na luz do dia, né, com muita clareza, nos dados e nesses projetos, porque se for feito em gabinete, né, fechado, a gente sabe quem decide, né? E aí ele traz a importância do planejamento, e eu entro no quarto ponto, que é ligado ao controle social, né, que é um pouco essa perspectiva que eu acho que para o censo é muito clara, que é quando a gente sai, né, desse empoderamento burocrático, digamos assim, e vai para o empoderamento democrático também. E aí o envolvimento do controle social no censo é fundamental, né, sobretudo porque existe um questionário específico, né, para os conselhos municipais e estaduais de assistência, mas também no acesso a esses dados. Né, se a gente olhar a CIT, as resoluções e todas as reflexões da CIT, elas são muito decisões baseadas naquilo que está colocado no censo SUAS, né? Então, a importância dessas informações também nessa perspectiva, né, de trazer as discussões sempre alinhada ao controle social e a participação. E aí eu entro, né, nesse quinto ponto que está colocado aqui como qualidade da informação, né? É importante também colocar que o censo SUAS são dados oficiais, eu acho que a Ascensão já colocou aqui, é autodeclaratório, né, mas é preenchido por um servidor público, né, e tem fé pública. Se vocês não, né, que eu tenho certeza que todo mundo vai ler, mas quando vocês pegam o manual, né, uma das primeiras frases que tem dizendo é: as informações declaradas por um agente público neste questionário possuem fé pública e constituem registros administrativos do SUAS. O fornecimento de informações inverídicas é sujeito, né, ao agente responsável a algumas sanções. Isso é colocado em todos os manuais, e a gente coloca a importância também de trazer aquilo que está, né, enquanto realidade, uma vez que qualquer informação equivocada revela uma realidade equivocada. E se a gente quer avançar, né, na perspectiva de análise e, ao mesmo tempo, de pensar avanços para o SUS, a gente precisa ter esse diagnóstico real, né? Então, eu penso também que o censo SUAS, ele traz uma oportunidade para a gente revisar alguns conceitos, né? Eu acho que a Divânia vai adentrar, eu não vou colocar muito, mas ver os nossos serviços tipificados, porque a gente confunde, às vezes, serviço no domicílio, a gente confunde com outra intervenção paralela. Então, é fundamental também que a gente passe a revisar os conteúdos, e eu não vou adentrar aqui porque a Edivânia vai pontuar algumas questões em relação às dúvidas, e que vai trazer isso. E passando, né, para esse sexto e último ponto desse slide, eu trago essa questão que para o Censo SUAS também é bem interessante, né, que é esse processo de coordenação estratégica, né. É importante colocar que o Censo SUAS, ele não é um momento hierárquico, que a vigilância está empoderada de tudo, muito pelo contrário, né? A gente indica que a vigilância possa coordenar estrategicamente o Censo SUAS, mas que cada setor, né, ele possa ler manual, se responsabilizar pelo instrumental, né, deste manual, e aí eu queria trazer um exemplo. Só uma dúvida, eu caí, foi? Desculpa, gente. Não, Shirley, tá tudo ok. Tá, né? Porque eu vi a ligação de Rodolfo, aí eu fiquei preocupada. Então, vamos lá. Gente, dando desculpa aí, dando continuidade, né? Eu queria só citar um exemplo, assim, de como é importante cada setor ler o seu manual, né? Tem Cláudia Souza, que é da alta complexidade, e ela lê no manual da alta complexidade, né? Eu li o manual, mas veja a diferença da leitura. Quando ela leu, ela notou que no bloco 4, questão 25, no serviço de acolhimento, né, entre aquelas atividades que tem dizendo que é promovida sistematicamente, aí tem dizendo que nesse manual, nesse questionário, que o envio do relatório tem que ser semestral.
só que tem uma lei, a 13.509, que mudou desde 2017 e diz que tem que ser trimestral. A gente até entrou em contato com a vigilância do município, ou, desculpa, nacional, para ver se eles alteram, mas veja a diferença e a importância, né, de cada setor, a básica, ler o manual e se responsabilizar por esse preenchimento, a mesma coisa a média, e assim sucessivamente, né? Isso aqui é mais um exemplo, mas o quanto é importante essa discussão. E, por fim, né, gente, eu trouxe uma imagem aqui que ela está pequenininha, mas o que eu quis trazer nessa imagem é um pouco um trabalho, né, um trabalho de bricolagem, que é aquele trabalho em que a gente pega os fragmentos, né, coxas de retalho, e a gente passa a unir aquilo. E quando a gente une, né, a gente começa a integrar, criar formas, sentidos e transformar, né, uma matéria em outra. E eu acho que isso tem muito a ver com o trabalho da vigilância. Pode passar, Gabi. Por quê? Porque o trabalho que a gente faz é isso, de organizar os dados, relacionar e trazer sentidos, né? Inclusive, dentro dessa imagem, tem a imagem aqui de homem, mas para trazer um pouco nessa dimensão, assim, da vida, né? Eu falo muito o termo antropológico, né? Carne e sangue, porque quando tem carne, tem sangue, tem vida. Então, esse é o sentido, né, da gente organizar esses dados e essas informações e essas integrações, né, que a gente percebe que não são, como é que eu posso dizer, não tão isoladas, né? Por exemplo, a gente vê nossos principais indicadores, né, está aí na apresentação, né, a gente tem o IDCRAS, o IDCRES, o ID Centro-Pop, a gente tem o IGD SUAS, o Pacto de Aprimoramento, né, que o novo ainda está em processo de revisão, mas existe, o ID Conselho e o ID Acolhimento, que ele está pronto, mas os dados ainda não foram tabulados, né? Mas aí, se a gente pegar o IDCRAS, a gente vê o quanto o IDCRAS se relaciona com o IGD SUAS, e como também um indicador, né, que é o IDCRAS, ele relaciona com vários outros sistemas, né, que são a interoperabilidade dos sistemas, que tem a ver com o RMA, que tem a ver com o Censo SUAS, que tem a ver com o CADE SUAS, enfim. Tem vários exemplos aqui para dar, mas dando continuidade, né, só para trazer essa dimensão importante, e bem como a importância do indicador, porque o indicador, ele nunca vai conseguir medir tudo, mas ele consegue pegar aquilo que está mais frágil e que a gente acompanha para ver esse processo de evolução, né, nenhum indicador ele vai começar com nota 10, mas, ao mesmo tempo, é aquela dimensão que a gente precisa monitorar, porque a gente quer melhorar e qualificar, né, as informações. E aí, dentro dessa perspectiva, essas informações, ela tem todo um sentido, que é na perspectiva sincrônica e diacrônica. E o que eu quero falar com isso? Quero dizer que, quando a gente fala, né, a dimensão do censo na perspectiva sincrônica e dessas informações, é porque múltiplos aspectos ali, eles vão informar, né, o social e o SUAS, dentro da perspectiva de que a gente pode olhar as análises nacionais, regionais, e a gente no GT da Vigilância discute muito, né, nossa relação do IDCRAS com os dados regionais e nacionais, bem como as singularidades, especificidades de cada território, de cada dimensão. E a perspectiva diacrônica é aquilo que a Ascensão já colocou muito bem, que é essa dimensão da base histórica, né, da origem, e também olhar essas transformações, né, quando a gente começa com a ficha, e hoje a gente está com 14 questionários, isso traz a complexidade, né, da política, e a história, que por trás desses dados tem vida, tem muita energia aí de emoção e de luta, né, claro, dos trabalhadores, dos gestores, e de todo um processo aí de construção, né, eu sei que tem uma equipe aqui assistindo a gente, com certeza, Márcia Lopes, Jucimere, Maria Luísa, e todo o grupo que sabe do que a gente está falando, e com certeza todo mundo que está aqui sabe, né, dessa história e dessa construção, e do que vai ser para frente, que vai depender muito daquilo que a gente conseguir construir hoje, né, seja da leitura crítica da realidade, seja daquela dimensão dos conceitos, né, que a gente, é muito caro para a gente os conceitos do SUAS, essa perspectiva da expansão do direito universal, em detrimento de caridade, em detrimento de ajuda, a reflexão de que é pandemia, mas não é tudo que pode, o SUAS, ele tem referências e conceitos e princípios que foi construído e que a gente precisa manter, enfim, não vou me alongar sobre isso, mas o censo
tem tudo a ver com isso e é um momento muito importante para a gente. E aí eu vou passar a fala para a nossa colega do Rio Grande do Norte, Edivânia, e depois a gente volta, tá bom? Obrigada e desculpe alguns imprevistos. Olá, boa tarde. Conseguem me ouvir? Sim. Então, boa tarde, né, a todos e todas. Inicialmente, agradecer a oportunidade de estar aqui, né, representando a equipe do COGESU Setas, né. Nesse momento, estou na vigilância socioassistencial no Estado. E aí, a gente, né, diante da fala das companheiras, né, das colegas aí do GT da Vigilância, que tem sido uma oportunidade, né, de aprender mais, né, sobre a política de assistência, sobre a vigilância socioassistencial, e eu acho que esse momento reforça muito essa importância, né, da gente, enquanto trabalhadores, né, do SUAS, trabalhadores da política, da gente se deter, da gente conhecer, da gente buscar compreender, né, a nossa realidade a partir do olhar do questionário, dos questionários, né, nós temos aí 14 questionários, né, onde eles trazem muito dos serviços que a gente desenvolve, e aí onde a gente precisa ter toda essa atenção, né, nas respostas, para que reflita a nossa realidade, né, e que traga um diagnóstico, um desenho, né, das ofertas em todo o território brasileiro. Então, acho que o censo é esse momento, né, ele representa esse desenho da política, né, esse olhar sobre a política de assistência, né, em todo o território brasileiro. E aí, né, trazendo umas contribuições, né, junto com o que as meninas, né, a Shirley e a Ascensão já colocaram, pode passar, por favor, Gabi. A gente vai aí, elas falaram, né, de planejamento, falaram da importância de conhecer o questionário, mas também, principalmente, diante do preenchimento, né, em conjunto com todos os atores que fazem parte aí dessa rede, né, coordenadores, técnicos da vigilância, técnicos da secretaria, onde a vigilância não estiver ainda implantada, né, da gente sentar, discutir, pensar e analisar cada questão a partir do manual e da nossa realidade, né? Esse ano, a gente teve aí esse contexto de pandemia, né, que nos desafiou e continua nos desafiando, perdão, né, todos os dias. E aí, como trazer, né, esse contexto para o Censo SUAS? Né? A gente vai observar que quase todos os questionários, né, eles trazem questões relacionadas à pandemia. Eu estava dando uma olhada hoje, né, conversando com o Chile, e cerca de, acho que são 2, né, questionários que não tem, mas todos eles, né, vão apresentar, se a gente tem 14, aí nós vamos ter aí quase 12 questionários que vão trazer, né, questões relacionadas à pandemia. E aí a importância da gente se atentar, né, nesse processo, né, de preenchimento do censo, em conjunto, né, como as meninas já colocaram, mas só reforçando, da gente olhar todas as questões. E aí a gente traz aqui, né, um olhar acerca de alguns questionários, considerando principalmente aqueles que já estão abertos, que é o CRAS, né, e o Centro de Convivência. E aí eu chamo a atenção, né, para a gente se atentar não somente as questões novas, né, que vieram nesses questionários desse ano, mas também as questões que são diferentes, né, que se repetem, perdão, em questionários diferentes. E aí, se vocês observarem, né, no questionário do CRAS e no questionário do posto de coleta do CadÚnico, que é a novidade desse ano, né, a gente, a partir desse ano, vai começar a preencher esse questionário também, a gente vai ter aí questões, né, do bloco 8, que trata do CRAS sobre o cadastro único, da questão 40 a 44, elas vão estar relacionadas com o bloco 3, perdão, do cadastro, da questão 13 a questão 13, 14, 15, 18 e 19. Então, essas questões, elas se repetem em questionários diferentes. E aí, Adivânia, por que a gente chama a atenção para isso? Para a gente se situar, verificar como está funcionando, né, no CRAS, os atendimentos do cadastro único, quais são as atividades específicas do PAIF nesse contexto do CadÚnico, né, e que equipe, né, se eu tenho uma equipe exclusiva, se essa equipe é específica do CadÚnico ou é feita com a equipe que está vinculada aos recursos humanos do CRAS. Então, a gente chama atenção para esses pontos, para que a gente possa alinhar, né, esses conceitos, analisando bem tranquilamente os questionários, né, a gente tem tempo aí ainda para preencher, né, eu sei que a conjuntura é muito adversa, mas a gente sentar, pensar e analisar para que a gente não deixe de trazer informações que são importantes, né, de serem registradas aí em todo o cenário, né, nacional. E aí, no bloco 9, no questionário do CRAS, a gente tem o programa Bolsa Família,
que também está no bloco 4, né, do questionário do posto de coleta do CadÚnico. Então, aí vocês vão observar que eles trazem várias questões que se repetem, né, nós trouxemos aí, né, da questão 45 a 48, e também a 50, no caso do questionário do CRAS, e no bloco 4 do programa Bolsa Família, no questionário do CadÚnico, a gente tem aí a questão 23, 24, 27, 25 e 28. E aí eu queria chamar a atenção de vocês para essa questão 48, para a gente, mais uma vez, ter um olhar, né, sobre as nossas ofertas, sobre o trabalho social com família que a gente desenvolve no PAIF, quem é esse público. Eu acho que os questionários desse ano, né, trazendo aqui um olhar sobre o que a gente já tem, né, dos serviços, dos programas da política de assistência social, eu acho que eles vieram tem questões que reforçam o trabalho proativo e preventivo, reforçam a necessidade do nosso olhar, né, das equipes dos CRAs, de ter o olhar sobre as famílias que são beneficiárias do programa Bolsa Família, das famílias que estão no CadÚnico. Então, a gente traz aí esse parâmetro na questão 48, que ele traz 5 questões a mais, que são questões que, se vocês observarem, são específicas do trabalho social com família do PAIF. Né, são questões que estão relacionadas diretamente com a execução do nosso trabalho, né, considerando aquele protocolo de gestão integrada de serviços e benefícios socioassistenciais, né, que traz para a gente, né, lá em 2009, antes da tipificação, né, que é a nossa padronização aí das ofertas de serviços, né, a partir da tipificação de 2009, mas a gente já tinha um protocolo integrado que ele já trazia para a gente, né, um olhar sobre o acompanhamento, sobre o público prioritário, sobre o atendimento nos serviços socioassistenciais. Então, é importante a gente estar resgatando essas questões para que a gente possa, né, cada vez mais fortalecer o nosso trabalho. E aí, reforçar, né, que no bloco 9 do CRAS, né, nessa parte do Bolsa Família, ele reforça muito esse caráter, reforça muito, a importância, né, do olhar do CRAS, né, para essas famílias, que muitas vezes a gente diante de tantas demandas, né, a gente tem essas famílias dentro do serviço, mas não consegue inserir no acompanhamento, não consegue dar aquela continuidade, né, que o trabalho social com família pressupõe, né, de forma proativa e preventiva. E aí, chamar a atenção também, né, que na parte da estrutura física do CRAS, a gente tem algumas novidades, e aí isso reforça um ponto de atenção, porque a gente ter o cuidado de não contar uma sala mais de uma vez, né, quando a gente vai lá para aquelas quadradinhos, onde a gente está contando a quantidade de sala, né, às vezes a gente conta uma sala mais de uma vez, e aí não está refletindo a realidade, né, do meu equipamento, então a gente tem essa atenção, e aí o que traz de novo, né, são salas exclusivas para o CadÚnico e Programa Criança Feliz, né, sala de arquivo, também tem uma novidade nessa questão da estrutura física, que antes a gente só marcava se a gente tinha, por exemplo, carro, né, exclusivo e ou compartilhado, telefone, e agora a gente vai ter que marcar e também contabilizar, né, a quantidade que a gente tem de equipamentos que a gente tem nessa unidade, né, e uma questão específica relacionada à internet, né, o uso da internet, com que frequência é utilizado. Eu acho que isso é importante para mostrar, né, como estão a situação dos nossos equipamentos, né, da política de assistência social, então que a gente tenha um olhar atento para essas questões. E aí, né, seguindo aqui essas questões que se repetem em questionários diferentes, a gente vai chamar a atenção também para o PSB no domicílio, né, que mais à frente eu vou trazer aqui uma fala para que a gente possa reforçar um pouco do entendimento acerca desse serviço, né, para que a gente não venha, para que a gente tenha todo o cuidado na hora de responder, né, os nossos questionários. Então, aqui eu trago um parâmetro, né, do PSB do questionário do CRAS, com a gestão municipal, certo? Então, a gente vai observar que no bloco, né, PSB no domicílio, que no questionário do CRAS, ele está no bloco 7, as questões 24 e 25, elas vão perguntar se aquele CRAS ele executa, né, aí tem lá as especificidades, no 25, quantos idosos e pessoas com deficiência foram atendidas, né, que aí a referência é o mês de agosto, tá, e no bloco de serviços da gestão municipal, ele também questiona se o município executa o PSB no domicílio, e aí é um ponto de atenção, né, porque às vezes a gente preenche lá
no CRAS, aí quando vai preencher o bloco da gestão, a gente acaba esquecendo de fazer essa marcação, ou de contabilizar, ou de bater a quantidade de idosos e PCDs que foram atendidos, né, nesse serviço. Então, para a gente ter esse olhar atento, para que a gente não deixe divergência, né, no preenchimento dos nossos questionários. Então, chamar atenção, né, para o bloco 4 do serviço. Se eu estou dizendo lá no CRAS, né, do meu município, eu estou executando o PSB no domicílio, vamos chamar atenção para o bloco 4, né, de serviços do questionário da gestão municipal, que também traz esses questionamentos, tá? Então, a gente precisa ficar atento. Do mesmo modo, se eu responder lá no questionário da gestão municipal que tenho, sem ter marcado lá no CRAS. Então, essa reflexão que a gente está trazendo, né, nesse momento, para que a gente possa qualificar, aprimorar cada vez mais esse processo de preenchimento do censo SUAS. Já no bloco 7, né, serviços socioassistenciais, ele vai estar relacionado também, né, e aí o bloco do CRAS, ele vai estar relacionado também com o bloco 6 da gestão municipal. E aí eu chamo a atenção para várias questões, né, porque a gente tem aí as questões, né, específicas que estão lá relacionadas, né, também, quando eu estou dizendo, né, que oferta os benefícios socioassistenciais no CRAS, eu tenho que lembrar que se o CRAS concede e é entregue em outro órgão, se o CRAS concede e entrega, se o CRAS, se foi concedido em outro órgão e o CRAS vai entregar, então, lembrar, chama a atenção da gente para o RMA, né, o manual do RMA, ele já traz essa especificidade, né, também, então, lembrando também da gente estar fazendo essa articulação, né, com o registro mensal de atendimento do CRAS, para que a gente possa deixar as informações amarradinhas aí, considerando a nossa realidade. Então, assim, pensar o que essas questões de 35, ficou repetido aqui, mas a gente pode corrigir depois, né, 35, 36 e 37, elas devem estar articuladas, né, com a questão 56 do questionário de gestão municipal. E no bloco do programa Bolsa Família, né, na parte do CRAS, a questão 48 vai estar relacionada com algumas questões do bloco 6, né, que na gestão municipal, benefícios CadÚnico e transferência de renda. Já uma novidade que também apareceu no questionário do CRAS, nesse censo, é que antes ele vinha junto, né, benefícios, CadÚnico e programa Bolsa Família. Agora, observem que ele veio benefícios, né, programa Bolsa Família, CadÚnico e programa Criança Feliz. Então, eles fizeram essa separação e a gente precisa ficar bem atento, né, nas nossas respostas. E aí eu vou dar um exemplo, né, da importância da gente ter o olhar, né, sobre essas questões que se repetem. Lá no CRAS, eu marquei que o CRAS, por exemplo, realiza o acompanhamento familiar, registra no SICOM e recebe as listas, né, de descumprimento de condicionalidade, das famílias que estão em descumprimento de condicionalidade em fase de suspensão, né, mais ou menos isso tem na questão. Aí lá no bloco da gestão, ele pergunta se a gestão municipal disponibiliza essas listas, né, então eu vou dizer que no CRAS eu recebo as listas e esqueço de marcar no bloco da gestão municipal que a gestão, né, por meio da equipe, disponibiliza essa lista para o serviço. Então, a importância, né, mais uma vez, a gente está tendo esse olhar, né, está tendo esse cuidado. Os questionários nós preenchemos, né, eles abrem em etapas diferentes, em períodos diferentes, mas eles, né, em suma, eles estão aí articulados, né, com questões que têm uma correlação. E um outro ponto para a gente pensar é como a gente está respondendo cada bloco, né? Se atentar, porque às vezes é uma questão que vem anterior, a questão 10, ela está relacionada com a questão 9, né? Ou a questão 10 está relacionada com a questão 11, então sempre a gente ficar atento nessas questões, né? Pode passar, por favor, Gabi. E aqui, dentro dessa questão das novidades, né, é importante a gente reforçar, né, que traz aí algumas especificidades, né, de novos pontos, né, que apareceram agora das atividades do PAIF, né, no novo questionário. Os encaminhamentos para o PCF e ACESUAS, né, lembrando que a partir do novo sistema do ACESUAS Trabalho, né, para que os municípios, né, que tenham ACESUAS pactuado, para poder formar o grupo, né, a equipe lá do ACESUAS, o que tinha que acontecer? A gente tinha que fazer o encaminhamento, né, CRAS, por meio do prontuário eletrônico, né, lembram? Então, já aparece no censo, né, esse encaminhamento para o ACESUAS Trabalho, para o PCF, registro de atendimento no SICOM, e aí, mais uma vez, eu reforço, né, que esses questionários, eles trazem esse reforço do que a gente já tem normatizado na política, né, dos direcionamentos que a gente já tem, das diretrizes que nós temos para trabalhar na política de assistência,
reforça a importância do atendimento e acompanhamento das famílias, né, beneficiárias dos programas de transferência de renda, e aí vem orientações e apoio, né, às famílias atendidas pelo programa Criança Feliz, BPC na escola, a famílias de mulheres em cumprimento de prisão domiciliar, né? Então, vejam que ele traz várias particularidades que estão chegando para a gente nesse contexto da pandemia, né? A gente sabe que muitas demandas, né, das nossas demandas que a gente atende nos serviços, elas têm se diversificado, se ampliado e cada vez mais aparecendo situações, né, novas para a gente atender. E aí o censo, ele já trata algumas questões, né? A escuta qualificada especializada, né, diante da situação da identificação de relato livre, sinais ou suspeitas de situações de violências envolvendo crianças e adolescentes e suas famílias, aí eu chamo a atenção para uma questão. Mas o CRAS faz escuta especializada? Vamos pensar que aí eu vou trazer uma realidade do Rio Grande do Norte, né, os nossos municípios, a maioria são pequeno porte 1, então a maioria tem CRAS. Não tem CREAS, né? A maioria dos municípios, eles só tem o CRAS, então a gente também tem que pensar outras particularidades, né, que a política traz sobre essas questões, mas será que realmente o CRAS faz ou não esse atendimento, né? Considerando que em muitos municípios não tem no órgão gestor, né, aquele profissional que vai responder pela PSE, né, conforme o Pacto de Aprimoramento e a NOB, né, enfim. Então, a gente fica atenção para essas questões. Nessa última questão, né, nessa última atividade aí, compartilhamento de informações com a rede de proteção por meio de relatórios, conforme previsto em orientações técnicas. E aí, a última que tem é outros. E aí, eu chamo a atenção de vocês, né, para o manual, tá? Que na página 21 ele vai trazer, que esse outros aí não é para a gente marcar se for outras atividades para além dessas que a gente já tem listadas, mas se eu marcar essa questão aí, né, compartilhamento de informações com a rede de proteção por meio de relatórios, conforme previsto em orientações técnicas, eu vou ter que dizer com quem eu compartilhei, se Conselho da Criança e do Adolescente, se Ministério Público, quem na rede eu compartilhei esses relatórios. Então, fiquem bem atentos para essa questão, para não entender que é outras atividades, mas não, se eu estou marcando que eu compartilho informações por meio de relatórios, eu vou dizer com que órgão, nessa questão outros, eu compartilhei, tá bom? Pode passar. E aqui novos temas abordados, né? Como eu estava falando anteriormente, muitas demandas, né, se ampliaram, se diversificaram, cada vez mais chegando situações para a gente, né, nos serviços socioassistenciais, e aí traz vários temas, né, que são trabalhados, reforça também o caráter proativo, preventivo, né? Eu acho que se a gente tiver um olhar sobre o censo, né, comparando, trazendo ele, fazendo essa correlação com a tipificação, com a política, né, com as várias diretrizes que nós temos hoje, né, sobre a política de assistência e o trabalho social com famílias, a gente vai ver que ele traz muito da nossa realidade. Por que não pegar o censo e quando terminar, e aí reforça a questão do planejamento, né, quando terminar, quando a gente passar, ver o resultado, analisar os indicadores, né, verificar como está a minha realidade e trazer as questões desse censo para o meu planejamento. Se eu não realizava uma atividade no ano anterior, pode ser que eu traga dentro do meu planejamento para o ano seguinte, né? E a vigilância, ela tem um papel essencial nesse contexto, né? Nessa discussão, nessa articulação, nesse redesenho, né? De repensar as nossas ofertas a partir da nossa realidade. Eu acho que o censo, né? Apesar da nossa dificuldade, da gente construir diagnósticos, da gente conhecer, de fato, o território onde a gente está inserido, eu acho que o censo, ele já traz esse clique, né? Para a gente pensar aquilo que a gente não está realizando, né? Como a gente trazer, né, para o nosso cotidiano de trabalho. E aí os temas novos, né, que vieram nesse questionário desse ano: adolescência e gravidez, primeira infância, direitos e cuidados, violência doméstica contra a pessoa idosa, direitos da pessoa idosa, né, prevenção ao trabalho infantil, planejamento, gravidez na adolescência, a PBF, condicionalidades, né, violência doméstica contra mulheres, suicídio, saúde mental e prevenção ao suicídio, prevenção ao trabalho escravo, né, e tráfico de pessoas, violência doméstica contra crianças e adolescentes e educação financeira. Então, são temas, né, dentro do trabalho social com famílias que a gente precisa pensar, né, e mais uma vez eu reforço, esses temas, eles reforçam o trabalho proativo e preventivo que a gente vai estar desenvolvendo aí, né, nos equipamentos socioassistenciais, especificamente no CRAS, considerando que ele está aí na proteção social básica, né. Pode passar, por favor. Vamos lá. SCFV.
É um ponto também que a gente considera de atenção, né, para a gente se situar, considerando que a gente ainda confunde um pouco o trabalho do serviço de convivência com o trabalho do PAIF, né, e aí chamar a atenção para esse bloco, né, aqui eu estou situando o bloco 4 do questionário do CRAS, né, especificamente a questão 17, e a gente ainda confunde muito a questão das equipes, quem são essas equipes que desenvolvem essas atividades, se ele é exclusivo, se ele é executado diretamente no CRAS, ou se rede referenciada. Então a gente chama a atenção, né, trazendo aí o que está especificado no manual, na página 27 e 28, mas reforçando, né, com as diretrizes que a gente tem para a questão das equipes, né, que compõem aí tanto o PAIF quanto o SFV. Importante a gente reforçar que o serviço de convivência, né, e fortalecimento de vínculos, o SFV, ele é complementar ao PAIF. Logo, as equipes de PAIF, as equipes do CRAS, elas vão atuar diretamente no planejamento, no acompanhamento, no monitoramento, na orientação e, principalmente, no atendimento, na acolhida, né, e no acompanhamento das famílias. E aí eu deixo uma atenção aqui para o público, principalmente para o público prioritário, né, que a gente aí atende mensalmente nos serviços, mas o PAIF, ele é, né, o ator principal aí nesse processo do serviço de convivência. E aí, nessa questão, né, devem ser contabilizados aqueles atendimentos, né, exclusivamente os atendimentos coletivos, realizados no espaço do próprio CRAS, ou ainda os atendimentos realizados em outros espaços, desde que executado diretamente pela equipe do CRAS. Né, então, pensar, se ele é executado diretamente no PAIF, se eu tiver atividades no equipamento, no prédio físico do CRAS, né, eu estou executando diretamente com essa equipe, eu não tenho, nesse momento, o centro de convivência. Ou, às vezes, tem município que, por exemplo, desenvolve as atividades, né, da faixa etária de criança e adolescente, né, no espaço do CRAS, ou em grupos, né, com associações, com parcerias, né, na comunidade, e tem um centro de convivência, né, para idoso, por exemplo. Então, esse município, ele vai estar trabalhando nas faixas etárias de criança e adolescente diretamente, né, pela equipe do PAIF, e eu vou ter um centro de convivência onde eu vou trabalhar o público idoso. E aqui é importante a gente pensar, quem é essa equipe? Exclusivamente os atendimentos coletivos realizados no espaço do próprio CRAS, ou ainda os atendimentos realizados em outros espaços, né, desde que executados pela equipe de referência. E aí eu trago um recorte dessa equipe, para a gente pensar, né, para a gente, mas que equipe, quem é essa equipe que vai estar executando? A equipe do SFV é constituída por um técnico de referência do CRAS, com atuação no SFV, com formação de nível superior, que poderá ser o assistente social ou psicólogo, né, e ainda outro profissional que integre essa equipe do CRAS, né, conforme a resolução CNAS 17 de 2011, e por orientadores sociais ou educadores sociais. Então, essa é a equipe que vai estar, né, desenvolvendo as atividades. A equipe do PAIF, assistente social e psicólogo, né, equipe de referência para o atendimento, para o referenciamento, para o planejamento, para o monitoramento e orientação desses orientadores que vão estar desenvolvendo as atividades, né, de oficinas, nos grupos aí, nos territórios que são de abrangência do CRAS, onde ele está sendo executado. E aí é importante a gente diferenciar, né, os atendimentos coletivos do PAIF, né, do serviço de convivência. As oficinas do PAIF, como o próprio manual traz aí, eles têm o objetivo de curto prazo, né, eu vou trabalhar, lembra dos temas que a gente falou anteriormente, eu vou estar trabalhando atividades, né, considerando os temas, né, específicos do meu território, as particularidades do meu município, né, do meu estado, e vou estar trabalhando atividades, né, aqui, oficinas do PAIF têm o objetivo de curto prazo, a serem atingidos com as famílias, né, e são necessariamente conduzidas pelos técnicos de nível superior. Já os grupos do SFV, eles reúnem participantes conforme o ciclo de vida ou faixa etária. Os encontros têm periodicidade regular e contínua. PAIF, oficinas curto prazo, SFV, periodicidade regular e contínua. As conversações e fazeres neles realizados podem ser conduzidos por profissionais de nível médio. Quem? Orientador ou educador social. Referenciado, planejado por quem? Pela equipe do PAIF, assistente social e psicólogo. Então, é importante a gente fazer esse recorte, né, gente, para que a gente não confunda essas informações. Pode passar. A questão 19, né, um ponto de atenção aí no CRAS. A rede referenciada, né, se ele executa, né, a atividade do SFV, a rede referenciada. E quem vai ser essa rede referenciada? Aquelas demais unidades públicas, né, assim como organizações da sociedade civil, desde que o município tenha alguma parceria, né, ou não, para realizar. Observem que no bloco
do serviço de convivência, no questionário do Centro de Convivência, lá no bloco 4 da gestão, ele traz uma novidade, né, que é para ele busca conhecer, né, a análise que nós estamos fazendo aqui enquanto equipe estadual, né, junto com o grupo da vigilância, ele busca conhecer como se dá, né, as parcerias com essas organizações da sociedade civil. Então, verificar, né, se governamental ou não governamental, né, quem é, como se deu essa parceria, como ela foi realizada, se teve termo de parceria ou não. Então, fiquem atentos para essa questão. Aqui eu estou chamando a atenção na questão 19, né, do CRAS, mas também lá no bloco 4 de gestão do serviço de convivência. É importante a gente observar, né, na questão 27, no caso do questionário do SFV. E aí, né, PSB no domicílio. É outro ponto que a gente chama a atenção nesse momento, né, e eu vou reforçar, porque para a gente ter todo o cuidado para ver se realmente a gente está desenvolvendo essa atividade, né, esse serviço aí no nosso espaço do CRAS. E lembrando que ele também vai estar relacionado com o questionário da gestão municipal. E aí o serviço de proteção social básica no domicílio, né, o que é? Para pessoas com deficiência e idosos, eles não são visitas domiciliares, eu trago aí o fragmento do próprio manual, né, ele vai contemplar um conjunto de atividades concretizadas pela visita domiciliar, sistemática e regular, seja ela semanal, quinzenal, mensal, e é orientada por um plano de desenvolvimento do usuário, o famoso PDU, né? Então, eu vou marcar lá no CRAS se eu tenho essa se eu oferto realmente esse serviço, se essa equipe ela é exclusiva, se é a equipe do PAIF, né? É um serviço que ainda não tem dentro do bloco da proteção social básica, cofinanciamento específico. Houve uma discussão anteriormente, né, as colegas podem, as companheiras aí, né, podem situar, mas houve uma discussão anteriormente, mas não tem financiamento dentro do bloco da PSB para esse serviço, né, e o questionário, na questão, ele traz várias perguntinhas, né, se diretamente pela equipe do PAIF, se por equipe específica, e aí eu queria chamar a atenção de vocês para uma questão, né, para a gente refletir, como é a metodologia para esse trabalho, considerando, né, o manual de orientações do Serviço de Proteção Social Básica para pessoa idosa e com deficiência no domicílio, que aí ele traz e orienta, né, uma metodologia, né, considerando o eixo da proteção e do cuidado no domicílio. Então, veja bem, domicílio. Primeiro passo, acolhida no domicílio, né? Segundo passo, elaboração do plano de desenvolvimento do usuário, ou seja, eu fui lá, identifiquei a situação, né? Conheci a realidade, vou construir o plano de desenvolvimento dos usuários, né? No terceiro passo, eu vou ter a visita para orientação, né? E suporte profissional aos cuidados familiares no domicílio. E o quarto passo, né? Conforme aqui o manual, as rodas de diálogo com a família no domicílio. Então, observem bem. O manual, ele sempre reforça que esse serviço, né, ele vai ser ofertado a partir do plano de desenvolvimento do usuário, PDU, e com especificidade de ser diretamente no domicílio, tá? Então, vamos ficar atento. O link do manual também está no questionário do CRAS, né, e aí a gente precisa entender direitinho para não responder, né, quando a gente não está conseguindo ofertar diretamente esse serviço. Acho que pode passar. E aí, acho que está finalizando, né, no bloco dos benefícios socioassistenciais, né, a atenção, porque nesse ponto, eu já falei inicialmente, né, mas só reforça, é saber, né, se o CRAS, ele concede benefícios eventuais, e aí a gente tem aquelas particularidades, né, que já estão postas desde o próprio manual do RMA, que eu vou considerar aí, quando ele é concedido e entregue na própria unidade do CRAS, quando ele é concedido no CRAS e entregue em outro órgão da gestão municipal, e concedido e em outro órgão da gestão municipal da assistência e entregue no CRAS. Então, essas especificidades que eu tenho que observar na minha realidade, se elas estão acontecendo, para mim poder estar preenchendo, né? E aí, é importante verificar, né, na questão 36, se os benefícios de calamidade pública, né, estão regulamentados. Chamar a atenção porque no manual de gestão municipal, ele fala dos benefícios, né, de benefícios eventuais, benefícios de situação de vulnerabilidade temporária, benefício de calamidade pública, mas lá na frente, no bloco do Covid, ele traz novamente o questionamento sobre a regulamentação, sobre os benefícios nesse período, se teve regulamentação, se teve alguma questão relacionada. Isso foi uma coisa que me chamou a atenção no questionário de gestão municipal, porque ele já trazia a questão do benefício de calamidade pública, mas ele traz uma nova questão sobre isso, certo? E aí,
Reforço também aqui as portarias, né, que a gente teve aí nesse período da pandemia. Várias e várias portarias que a gente teve que estudar. E quantas vezes nessas portarias, né, a número 54, 58, a número 100, a 337, e a gente viu aquela palavrinha atividade remota, né? Meu Deus, quantas vezes a gente identificou essa palavrinha nas portarias que a gente veio estudando aí nesse contexto da pandemia. Então, lembrar que a portaria 58, ela trazia orientações, né, para os municípios sobre a questão da regulamentação desses benefícios, né, eventuais, e principalmente a questão da regulamentação através da legislação, né, da lei de criação, do conselho, né, estabelecendo aí os critérios. Então, é importante a gente chamar a atenção para isso na nossa realidade. Pode passar. Bloco 10, né, reforça aquilo que eu estava colocando, né, já. Funcionamento do CRAS durante a pandemia de Covid. Então, vamos ficar, né, atentos, gente, às atividades que a gente realizou. Lembrem, né, que as atividades remotas, conforme as portarias aí que eu já citei, 54, a número 100, elas trazem, né, as orientações sobre essas atividades, que a gente realizou essas atividades, chamar a atenção, né, para o cuidado no preenchimento, porque lá no bloco, né, da pandemia, né, especificamente nesse do CRAS, né, ele traz e pergunta como se deu o atendimento, né, ele pergunta como se deu a questão da organização das equipes. Então, vamos trazer a nossa realidade para que possa ser feito um diagnóstico, né, dos nossos atendimentos nesse contexto, considerando que nós estamos aí na linha de frente, sempre estivemos na linha de frente, e agora mais do que nunca, né, a gente precisa desses dados, dessas informações, né, concretas, qualificadas do nosso território, dos nossos serviços, porque a gente não fechou. A assistência social, ela permanece trabalhando e sempre esteve aí, né, aberta, funcionando diante de todo esse contexto. Então, no bloco da gestão, né, no caso do questionário do CRAS, né, observe que a questão 66, ela traz a especificidade dos sistemas, e aí uma coisa que eu sempre reforço, né, nos momentos de apoio técnico, nos momentos de estar discutindo com as equipes, né, aqui no nosso estado, e também com a equipe as equipes dos municípios, perdão, e as equipes estaduais, da gente pensar dessa descentralização do acesso, né. Observem que até o cadastro único, os relatórios do cadastro único, está sendo questionado se os técnicos dos CRAs, né, nesse momento, eles têm acesso. A importância dessa descentralização, dos profissionais dos serviços terem acesso a perfil CadÚnico, consulta, né? Às vezes é uma situação que o usuário chega no CRAS e precisa voltar para a central do cadastro único para poder ter acesso à informação, mas tem um perfil de consulta, né, no CadÚnico. Então, essa parte de sistemas é só para reforçar. Observem lá a questão do SICOM, né, dos relatórios de informações do cadastro único, para que o CRAS ele tenha essa articulação, essa integração, e aí reforça essa importância para as vigilâncias, né, para as equipes de vigilância socioassistencial estar trabalhando aí nos municípios, essa descentralização do acesso, né, para que cada vez mais a gente consiga, né, registrar as informações. Anteriormente vinha só o prontuário eletrônico, agora vejam que veio vários outros sistemas que a gente aqui já vinha trabalhando, né, junto aos municípios, e reforçando a importância das equipes dos CRAs terem acesso a esses sistemas. E a questão 68, ela é uma novidade também, né, e traz aí a questão da referência e contra-referência, como ela ocorre, né? Ela questiona como no município tem ocorrido a referência e contra-referência das situações de violação de direito. E aí a gente chama atenção para aquela questão, né? No caso da nossa realidade aqui no Rio Grande do Norte, a maioria dos estados, dos municípios, né? Eles só tem CRAs, né, que é pequeno porte 1, e aí, diante de todas as nossas situações, né, as dificuldades que a gente tem aí para ter um profissional específico, né, na secretaria para atender essas demandas de PSE, mas apesar dele não perguntar sobre a equipe, né, mas ele pergunta como se dá a referência e contra-referência das situações de violação de direito, tá? Então, eu acho que é isso, né? Foi? Não sei se ficou alguma coisa, gente, mas se tiver alguma coisa a mais que a gente possa estar contribuindo, né, obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Acho que eu acelerei um pouco, mas acredito que deu certo, né? Qualquer coisa a gente está por aqui. Obrigada. Deu sim, Edivânia, tudo certo. Gente, só trazendo também uma última novidade, né? Eu acho que todo mundo aqui já está sabendo que o governo federal fez um novo sistema, né, integrado, e aí é necessário que todo mundo faça o cadastro no gov.br,
além do perfil do SA, né, que todo mundo aqui já sabe que é importante ter. E aí, é importante também colocar que o acesso, né, ele é simples, esse cadastro, e para esse ano também teve alguns novos perfis de acesso, porque com a pandemia, né, e a própria Cíntia do Ministério estava comentando hoje, que com a pandemia, para evitar a circulação de papéis, eles criaram um perfil Censo SUAS preenchimento, né, e aí cada gestor, ele pode, ou coordenador, né, do CRAS, pode fazer, né, esse preenchimento com esse perfil. E aí, quando for na data do dia 19 de novembro a 4 de dezembro, o gestor, que tem um perfil de SUAS município, ele pode dar uma olhada e validar caso ache necessário. Mas, para quem quer mudar o fluxo, né, que alguns já têm os seus fluxos, e isso não impede que mantenham os seus fluxos, mas tem esses novos perfis, que é o perfil Censo SUAS preenchimento, né, que também é objetivo essa descentralização e a importância que a Edivânia já colocou muito bem. E aí, voltando um pouquinho para o gov.br, né, é importante que, para preencher o questionário do Censo SUAS, é necessário que faça esse cadastro. E aí, é bem simples, tá? Eu trouxe aqui um modelo, pode passar, Gabi, que aí vocês, quem preenche um Censo SUAS há mais tempo, sabe que quando a gente entra na página, né, era lá embaixo, que a gente colocava o login e senha. Agora é nessa setinha que está aí, é lá em cima. E aí, teve uma pergunta aqui sobre os manuais. Todos os manuais estão nessa página, nessa primeira página. Eu acho que Rodolfo já deve ter colocado lá no chat. Aí vocês podem acessar todos os manuais a partir daí. E para entrar no Censo SUAS, vocês vão lá em cima, e login. E aí, quando entra, ele vai para a página, pode passar, Gabi. Ele vai para a página do... Eita, passa mais um, Gabi. Ele vai para a página do gov.br, que você tem que botar seu CPF e sua senha. Ou seja, para poder entrar no Censo SUAS. Ou seja, quem não fez ainda esse cadastro, não consegue preencher o Censo SUAS. Então, a importância de fazer esse cadastro, e aí algumas informações importantes, né, Gabi, se tu puder voltar, que ficou errado a forma, né, o Ministério, não é, gente, o Ministério recomenda usar o Google Chrome ou o Mozilla para esse preenchimento. As informações, eles vão estar sempre no site, né, do Ministério e no blog da Rede SUAS, as informações gerais, e também tem um manual, que a gente orienta, que é sobre essas senhas e perfis de acesso do Censo SUAS 2020, é um manual bem simples, pequeno, vocês podem dar uma olhadinha, caso tenha dúvidas. Pode passar, Gabi. E aí, finalizando, né, é importante também que antes de preencher, né, o Censo SUAS, vocês tenham o CAD SUAS atualizado, né, tanto os equipamentos quanto as pessoas físicas. Também garantir o preenchimento do RMA, sobretudo de agosto de 2020, é obrigatório. A leitura do manual, que já foi bem reforçada aqui, eu não vou adentrar muito. E em casos de conselho, gente, isso acontece muito. É importante que o preenchimento do conselho é feito pelo conselho, pela senha e login do conselho. Às vezes, o gestor vai tentar fazer com a senha dele e aí acha que está com problema. Não, é porque precisa ser preenchido, né, pelo login e senha do conselho. E aí, uma novidade também importante, que eu acho que a Edivânia citou, né, é a questão do bloco da Covid, que esse ano tem, a importância dele, né, para a gente identificar esse momento, 2020, que o Brasil está passando, e o SUAS também, né, quase todos os formulários têm esse bloco, se eu não me engano, é 1 ou 2, a Edivânia até fez essa contagem, que não tem um bloco específico da Covid, mas a maioria tem, né, e essa é uma informação também importante. E, por fim, é fundamental colocar aqui que o Censo SUAS, ele é obrigatório. Quando ele não é preenchido, o cadastro daquele equipamento no CAD SUAS, ele é automaticamente inativado. E isso, consequentemente, tem interferências, né, em bloqueio parcial de recurso, né, e para desativar isso, tem um procedimento, é possível, mas tem um procedimento, né, burocrático, e aí a gente reforça, né, não só a importância por tudo que a gente colocou aqui, mas também por essa obrigatoriedade, que é fundamental para que evite qualquer tipo de transtorno e sanção, né,
para via um cofinanciamento, que a gente sabe que, apesar de insuficiente, não tê-lo também é desastroso, né? Então, fica um pouco essas dicas. Eu acho que, Gabi, não sei se tem mais, acho que não, né? Eu vou passar rapidamente aqui para Rodolfo, e a gente, qualquer coisa, faz uma rodada. Ah, não, desculpa, vou passar para a Ascensão, que ela já pegou aqui algumas dúvidas, para esclarecer, e depois vem Rodolfo. Acho que está sem som, Ascensão. Ok. Relacionada à pergunta 14 e 15, né? Relacionada à questão de atendimentos, que o período de referência é agosto. Aí as pessoas, mas o serviço ele não está acontecendo da forma contente como ele vinha acontecendo. Vocês têm uma coisa que o Ministério vem deixando bem claro, que as formas remotas, elas são formas de atendimento, sim. Então, muitos municípios, eles adotaram estratégias, né, para que os serviços não fossem paralisados. E a gente já teve a oportunidade de observar várias experiências que vocês colocam, inclusive, nos grupos de WhatsApp, como é que vocês estão fazendo essa atividade para atender aquele serviço de convivência, né? Eu já vi... a gente já viu cada vídeo interessante, eu tenho certeza que vocês já viram, vocês mostrando como é que vocês estão realizando essas atividades de forma remota, quer seja pelo WhatsApp, quer seja pelo telefone, quer seja por lives. Isso que a gente está fazendo aqui, que é uma live, se vocês fazem esse tipo de atividade nos municípios, isso é uma forma de atendimento, sim. Então, isso tudo tem que ser computado. E eu estava observando, na pergunta 15, se não me engano, é logo depois, ela vai ter a opção outros. E aí, quando tem a opção outros, vocês podem estar descrevendo, porque ali tem muito... Quando eu vi na questão do outros, que foram várias atividades que vocês fazem, inclusive de prevenção à Covid, para essas pessoas dos serviços, eu tenho certeza que muitos dos trabalhos realizados foram de prevenção, orientando as pessoas, orientando principalmente os idosos dos nossos serviços de convivência, as pessoas com deficiência que participam dos nossos grupos. Então, nós crianças, né? Então, a gente tem uma série de diversidade de faixas etárias e, com certeza, esses trabalhos vocês realizaram nos municípios, né? Porque, às vezes, eu fico muito incomodada quando eu ouço algumas falas dizendo que os serviços paralisaram. Né? Eu acho que não. Foram criadas novas formas de atendimento. Né? Os municípios, com muita criatividade, com muita vontade de acertar e não deixar o serviço deixar de acontecer, ele inovou. Né? E essas inovações, é muito importante que elas apareçam no censo, que a gente mostre lá no censo como é que a gente está desenvolvendo essas atividades. Né? Isso é muito importante. E eu vi uma questão aqui também, de uma pessoa que perguntava como é que se sabe a resposta do que se está nesses questionários a nível municipal e estadual. E eu quero dizer para vocês que essas respostas, elas têm todos os anos, através do censo. Né? O Ministério disponibiliza uma base de dados onde qualquer cidadão, através da página da vigilância, vocês poderiam até botar esse link aí também para facilitar o pessoal, para eles poderem acessar o censo. Inclusive, o censo 2009 está lá. Aí você vai baixar de acordo com a base, né? Se é CRAS, se é CREAS, de todo questionário, ele tem uma base de dados referente ao ano. E lá você vai identificar as respostas, não só do seu município ou do seu estado, mas de todos os estados e Distrito Federal e de todos os municípios brasileiros, todos os equipamentos. Porque vocês sabem que, só dando um exemplo, o Maranhão tem 217 municípios, mas nós temos 318 CRAS. Então, o número de municípios nem sempre vai equivaler ao número de equipamentos, porque pode ser em maior ou menor quantidade, né?
Então, vocês vão achar todas as respostas dessas unidades através do número identificador, que cada unidade tem o seu, e você pode ir lá na página do censo, que você vai ver todas essas respostas, como eu expliquei, de todo o Brasil, tá certo? Então, é fácil pegar a base, ela é disponibilizada para qualquer cidadão, e se você tem um pouco de noção de Excel, vocês vão conseguir, sim, pegar a base fazendo o filtro das datas, tá certo? Fazendo o filtro da pergunta que você quer. Era isso, gente. Foi o que eu consegui identificar de perguntas até agora. Eu não sei se teria mais alguma outra aí para a gente poder estar tentando esclarecer. Mas aí o Rodolfo fala, a gente passa a bola agora para o Rodolfo e a gente vai dar uma olhadinha, ver se a gente consegue identificar alguma outra pergunta aqui. Bom, gente, agora eu vou falar um pouco sobre o calendário do censo, tá? Ele já está disponível, ele está disponível no mesmo link que fica os manuais, caso você precise consultar. Eu coloquei no chat agora há pouco, a gente já vai colocar de novo. Então, se precisar consultar o calendário, entra lá no link dos manuais, que fica na mesma página, tá certo? Então, aqui a gente tem como questionário já aberto o CRAS e Centro de Convivência. Iniciou no dia 14 de setembro e vai até dia 13 de novembro. Então, já antecipa, já começa a preencher manualmente para poder lançar no sistema, para não ter problema nenhum na hora de enviar. Não deixa para o último dia, porque a gente sabe que às vezes o sistema sai do ar e coisas desse tipo. Então, se você deixar para o último dia, você corre o risco de não conseguir enviar esse formulário. Então, não deixe para a última hora, tá certo? Que o próximo a abrir, os próximos questionários a abrirem são os questionários de CREAS, Centro POP, Centro Dia e similares, que abrem no dia 28 de setembro e vai até dia 20 de novembro. Após esses três, vai abrir a unidade acolhedora, a unidade de acolhimento, no caso, municipal e estadual, família acolhedora e o posto de cadastramento, tá? De 5 de outubro a 27 de novembro. Conselhos municipais e estaduais, a gestão municipal e estadual, fundos de assistência municipal e estadual, de 19 de outubro a 4 de dezembro, e o período de retificação que a gente tem até agora, que está descrito no calendário, é de 7 de dezembro a 11 de dezembro. Fica sempre atento na página em relação ao calendário, porque pode ser que mude. Ano passado teve algumas datas que tiveram algumas alterações, não quer dizer que vai ter esse ano, mas pode ser que tenha. Então, fica atento, porque, um exemplo, está programado para abrir dia 28 de setembro o CREAS. Se tiver algum problema no sistema, pode ser que abra uma semana depois, ou pode ser que o encerramento seja uma semana depois. Então, sempre fica atento na questão do calendário, tá? Não confia só no que a gente está passando agora, que pode ser que altere, tá certo? Vou lembrar para vocês também a avaliação. Então, se você ainda não abriu o link, abre, que a gente está mandando nos comentários o link da avaliação. Responde para a gente a avaliação, para que a gente possa construir novos diálogos, certo? A gente possa fazer novas lives posteriormente com assuntos que vocês consideram interessantes. Então, a gente quer trabalhar com vocês aquilo que vocês querem escutar, aquilo que vocês precisam escutar, no caso. Então, manda para a gente lá na avaliação, tá certo? Não esquece de mandar a sua avaliação. Você que participou, preencha para a gente, por favor. Tá ok? E... Bom, acredito que por enquanto comigo é só. Quem vai dizer mais alguma coisa? Nada, falta essa. Isso, eu tinha esquecido dessa parte, foi mal, desculpa. Vamos lá. Então, se você tiver alguma dúvida, que é o que eu já tinha falado no começo também, entre em contato com a vigilância do seu município, a vigilância do estado, ou então tem aqui os contatos da vigilância federal, certo? Então, o chat, se você tiver problema com login, com algo desse tipo, o melhor caminho é o chat, é sempre o chat. Porque lá no chat você vai ter o registro do seu contato, então você vai conseguir questionar depois, né? Caso eles te passem alguma informação, você vai ter isso tudo registrado no chat, você vai colocar todas as suas informações lá, então é o melhor, para mim, pelo menos, eu considero ser o melhor caminho para resolver a questão de senhas,
Por telefone é um pouquinho mais complicado, pelo e-mail demora um pouco mais, então pelo chat é algo mais pontual, você consegue resolver isso de forma mais rápida. Tem aqui o e-mail da vigilância, que é vigilanciasocial@cidadania.gov.br. Então, se tiver alguma dúvida em relação a preenchimento, pode mandar para eles também, que eles respondem para vocês. O telefone é 121, certo? E tem aqui um formulário eletrônico de e-mail também, que você entra nesse link, que é o file.mdsvector, com C mesmo, vector.site.8080/formulário/, certo? Então, esse é o link do formulário eletrônico de e-mail. E também tem os telefones, que é o DDD 61 2030 3118, o final 3954, final 3951 ou final 3133. Então, 2030 3118, ou 3954, ou 3951, ou 3133. Eu queria agradecer a participação de vocês até agora, né, que a gente tratou do assunto da vigilância, em relação ao censo de 2020. Então, muito obrigado por todo mundo que esteve aqui, que participou com a gente. A Shirley, se não me engano, vai fazer alguns comentários agora. Se você puder continuar, fica mais um tempinho, que a gente vai comentar sobre um outro assunto. Mas em relação ao censo, muito obrigado pela participação de todo mundo, tá certo? Isso, gente. A gente não vai conseguir, né, sanar todas as dúvidas, certamente, mas aí fica a dica que Rodolfo já deu, né? Procure as vigilâncias dos estados, e, enfim, a gente entende também que esse foi um primeiro momento de muitos outros, né? Então, a gente vai estar aprimorando aí as discussões e fazendo essas trocas, né, de experiências. E aí, dentro dessa perspectiva, eu queria só puxar, né, um fiozinho de um ponto que Virginia colocou aqui quando a gente iniciou, né, que é sobre o grupo, e a gente está na a gente teve 16 reuniões, né, no grupo da Vigilância do Nordeste, que iniciou em março. E dessas reuniões, a gente teve 3 principais produtos, na verdade, 3 não, 4, né? A gente teve 3 boletins que a gente recomenda que, caso vocês possam dar uma olhadinha, a equipe vai estar colocando aí, reforçando o link do boletim, tá, no chat, onde vocês podem encontrar, mas o boletim 001, né, ele traz uma análise nessa perspectiva de vigilância, né, que vai trazer o cenário da pandemia, como é que estão os casos da região do Nordeste, a questão do Bolsa Família e a redução, né, que naquela época teve uma redução de mais de 94 mil no Nordeste, comparado aos 11 meses anteriores, né. A gente também traz denúncias, né, de quem não estava recebendo Bolsa Família, né, bem como do auxílio, quem era Bolsa Família e não estava recebendo auxílio emergencial, bem como as dificuldades, né, que elas continuam para receber o auxílio emergencial, bem como redução do BPC, que naquela época era fevereiro os dados que a gente tinha, e no Nordeste teve uma redução de mais de 13 mil, tá, beneficiários. O boletim 002, que é de maio, a gente traz as dificuldades, outras, em complemento, né, do auxílio emergencial, traz a demanda estimada da população do Nordeste para o auxílio emergencial e o público elegível, né, e a insuficiência do auxílio emergencial anunciado pelos elegíveis do governo federal de atender a demanda da população, né, então a gente também traz essa denúncia, bem como a insuficiência da antecipação do BPC, que na época, quando a gente cruzou os dados, apenas 28% dos que tinham direito iriam receber, né? Então, a gente coloca aí as vulnerabilidades expostas, e esse está no boletim 002. E, por fim, né, o boletim 003, de agosto, que a gente tenta sair um pouco do foco da renda, né, e traz um pouco a capacidade protetiva, a rede de proteção, né, da política de assistência. E aí a gente inicia discutindo quem são os cidadãos usuários, né, do SUAS, esse termo a professora Odaísa sempre usa, né, e denuncia também, né, por exemplo, os CREAS, alta complexidade, né, esses serviços, às vezes, tem locais que têm demanda e não tem a oferta, e vice-versa, né, então a gente relaciona isso também com o cofinanciamento federal, que a gente tem visto e acompanhado um déficit grande
né? E esse déficit também é em relação aos repasses dos recursos ordinários, é em relação à portaria 2369, né, que reduz os recursos para a política de assistência, bem como a cobertura desse cofinanciamento, sobretudo para os serviços de média e alta complexidade, né? Se eu não me engano, mais ou menos, o cálculo que a gente fez era 36% dos serviços que existem da alta complexidade eram cofinanciados, e os outros? Os municípios, né, e os que têm financiamento estadual, mas aí a gente também faz um pouco, né, essa denúncia, bem como a gente traz algumas ações nossas, dos estados do Nordeste em relação à pandemia. Então, fica rapidinho um convite para que vocês possam dar uma olhadinha nos boletins, e eu já anuncio aqui, né, um outro produto, que foi a pesquisa de trabalhadores e trabalhadoras no SUAS, aqui no Nordeste. Essa pesquisa foi apresentada, né, acho que há uns 15 dias atrás, está no Facebook do FONSEAS. Ascensão e Maria Luísa arrasaram lá nas discussões, então a gente recomenda que não só olhem o debate, mas fiquem atentos que está no forno o Boletim 004, que a gente vai visibilizar um pouco, né, essas demandas e trazer a importância, né, que a gente, trabalhador, é a mediação direta e a resposta direta do Estado, né, então a gente precisa ter condições de trabalho e a gente traz um pouco esse diagnóstico, né, a partir das respostas dessa pesquisa que foram respondidas, tenho certeza, por muitos de vocês que estão aqui. Então, a gente também faz esse anúncio e coloca que o GT está à disposição, é tudo em construção que a gente está fazendo, né? A gente pode dizer que o GT da Vigilância do Nordeste é uma palavra que está em busca de muitos significados. Ele está ligado ao Comitê Técnico da Assistência Social do Consórcio Nordeste, então a gente também visa subsidiar, né, os gestores para fazer para ter as informações, para fazer as incidências políticas, para fazer suas intervenções e pensar, né, ordenamentos da política de assistência. Então, é um pouco isso que a gente está construindo, e que temos aqui 5 pessoas que vocês estão vendo, mas esse grupo é maior, tem representações dos 9 estados, e também tem grupo, para finalizar, eu queria agradecer que as pessoas que estão não só assistindo, mas que estão contribuindo aí no chat. Eu vi que tem Fafá, tem Lucinha, tem uma equipe aí que estão respondendo também, né, e ajudando nesse apoio, e dizer que a gente possivelmente vai retornar e discutir temas que, a partir da avaliação que vocês responderem, a gente vai estar analisando e vendo como a gente pode aprimorar, tá bom? Obrigada, e eu acho que a gente finaliza, né, Virginia? Sim, sim, estamos caminhando, né, para o final da nossa live. Eu queria agradecer a contribuição das meninas, né, das maravilhosas contribuições, né, de Ascensão, Edivânia e Shirley. Agradecer também a Gabi, que ficou aqui na assessoria, passando os nossos slides para que tudo funcionasse da melhor forma possível. Queria agradecer também a vocês que permaneceram durante esse período todo, né, dessa nossa live aqui com a gente, das participações no chat, né, foram muitos questionamentos, e assim, desde o começo, a gente já havia dito que não conseguiria, né, dar conta de todos os questionamentos aqui, e aí é por isso que existem as vigilâncias estaduais e as vigilâncias municipais, que devem também dar esse suporte, né, às equipes, né, das unidades, no que se refere ao preenchimento dos formulários, né? Queria agradecer as meninas, dizer que foi uma tarde de bastante aprendizado, e é isso, gente, a gente se coloca à disposição, nós do grupo, né, técnico da vigilância, a gente se coloca à disposição para estar promovendo outros momentos como esse, né, e é por isso que a gente está passando esse link para que vocês preencham e deixem as sugestões de novas temáticas para que a gente possa trabalhar no futuro próximo. E é isso, muito obrigada pela participação de todos e todas.